querido, seja muito bem-vindo a esse podcast. Aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de esperança, de transformação. Quem está falando aqui é a Daniele e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a pastora Cláudia. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada, Dani. A paz do Senhor, amados. Eu creio que o propósito do Senhor é muito maior em estarmos aqui juntos hoje falando do nome dele. É um prazer, Dani, ser convidada a estar aqui com você. Nós sempre falamos, né, que não há nada que o Senhor não esteja se não for de parte do propósito dele. Então nós sabemos que o Senhor está nesse propósito que foi gerado no seu coração. Então ele está aqui conosco. Então para mim é um prazer estar onde o Senhor está. Obrigada, Dani. Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor. A alegria é nossa. E eu já quero aproveitar para ouvir o seu testemunho de conversão. Como que foi esse encontro com Deus? Que eu sei que foi impactante, pastora. Amém. Vamos lá, né? O que acontece? Nós costumamos falar muito sobre aquilo que o Senhor tem na vida de um adulto, né? Na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Só que a gente esquece das crianças, né? Eu conheci Jesus com 5 anos de idade. Né? Eu conheci Jesus numa fase muito difícil da minha família, porque nós somos em 8 irmãos e nós morávamos numa cidade do interior de Minas Gerais, norte de Minas. Dani, essa cidade ela não tinha energia elétrica, ela não tinha água encanada. É um povoado, sabe? Um pequeno povoado. E lá nessa cidade só tinha 2 igrejas. Uma igreja católica e uma igreja congregação, que era evangélica. E a congregação era do lado da minha casa, era de muro com a minha casa. Glória a Deus! E aí, aquilo ali foi algo que o Senhor foi gerando. Por quê? A minha mãe, nessa época, não conhecia Jesus. E aí os irmãos começaram, né, a conversar muito com a minha mãe, ir visitar ali em casa, falar. E aí eu via eles falando de Jesus e algo no meu coração aconteceu. E aí eu comecei a visitar, que eles têm um culto de jovens, né? Escolinha dominical. E eu comecei a ir, e eu comecei a gostar daquilo. Eu tenho alguns louvores no meu coração ainda, desde 5 anos de idade, Dani, que é um louvor que marcou muito a minha vida, que fala bem assim: sou criança, mas crente em Jesus, meu amado e querido pastor. Esse louvor tem o do Cordeirinho também, que marcou muito a minha vida. Então, nessa época foi onde eu encontrei Jesus, onde eu conheci Jesus. E aí eu gostava muito de estar na casa do Senhor, eu gostava muito de ouvir tudo aquilo, sabe? Eu não sabia quem era ele, mas eu gostava de ouvir aquilo, né? Então essas lembranças de 5 anos de idade foram muito fortes na minha vida, eu não esqueci, porque foi um momento muito impactante, porque foi o momento que meu pai abandonou a minha mãe. Então ele abandonou a minha mãe, eles se separaram e ele foi, né, teve uma outra pessoa e acabou criando uma outra família. E isso foi algo que gerou um impacto muito grande no meu coração. E naquele tempo eu comecei a ir para Jesus ali com 5 anos de idade, porque é o que preenchia meu coração. Deus é tremendo. Passou um tempo, e aí eu estava muitas vezes lá na igreja, fui crescendo e vi os batismos acontecer. E eu falava assim, né? Essas pessoas descem na água, né? E eu ficava impactada com aquilo, por quê? Porque nessa igreja do lado da minha casa tinha um tanque de batismo. Era muito, muito interessante ver aquilo e eu queria conhecer aquilo, saber mais daquilo, sabe? Mas eu era criança e lá atrás, Dani, as pessoas não davam tanta atenção para as crianças como a gente dá hoje. Então eu perguntava, mas ninguém nunca me respondia, sabe? Não tinha aquela atenção. Porém, hoje é uma coisa que a gente tem que estar muito aberto. A mente tem que estar muito aberta, por quê? A gente precisa entender que as crianças de hoje, tendo um aprendizado, amanhã ela vai ser um adulto que vai falar do Senhor, porque isso vai marcar a vida dela. Aquela palavra que diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, ela é algo muito profundo. É muito profundo. Por quê? Porque as memórias, elas vão ficar. Né? E aí eu me recordo que eu fui logo depois desse tempo, a gente mudou para a cidade da minha avó, e lá na cidade da minha avó era uma cidade muito católica, e a minha avó era uma mulher muito católica, e aí ela levava eu, né, minha irmã,
menor, a gente ia com ela para a igreja, só que eu chegava lá, Dani, eu não me encaixava. Eu achava lindo, eu achava tudo muito bonito, mas eu não conseguia me encaixar. E até 12 anos de idade, nós moramos nessa cidade. Depois disso, nós fomos para... nesse período que a gente estava com a minha avó, minha mãe veio para São Paulo. E nisso que a minha mãe veio para São Paulo, ela passou 8 meses para trabalhar, para ir buscar a gente. Que é uma história bem triste, sabe, Dani? Assim, que nós vivemos assim, nesse período. A gente passou muita necessidade como família. Foi um tempo muito difícil. Foi tempo onde a barriga doeu, sabe? E aí, quando a minha mãe veio para São Paulo, passou 8 meses, ela voltou para buscar a gente, né? Que era eu e meus irmãos, que a gente estava com a nossa avó. Viemos para São Paulo, vim com 12 anos. E aqui, o meu tio, que a gente... a casa que a minha mãe conseguiu era do lado da casa dele, né? O meu tio é da Assembleia do Belém. E aí, a minha prima também, que a gente era muito amigas. Então, ali, eu continuei minha caminhada. Então, eu fiquei muito tempo dentro da Assembleia do Belém. E Glória a Assembleia do Belém, ela tem, né? Ela é bem firme, assim, né? Com doutrina e tal. E eu gostava tanto, Dani, eu falava assim, meu, como eu gosto desse lugar. Só que eu não entendia. Eu não sabia quem era Cristo. Eu não sabia nada. Eu só gostava de estar ali. Sabe, como eu te disse, os jovens, as crianças mais novas lá atrás, eu estou dizendo de quê? De 24 anos atrás. As pessoas não davam tanta importância quanto dá hoje. Então, eu queria conhecer mais, mas não tinha quem me ensinasse. Meu Deus. Sabe? E aí, eu estava ali na Assembleia do Belém, fiquei ali bastante tempo, né? Eu gostava muito de ir nos cultos, as festividades de jovem, meu Deus do céu, aquilo encantava meu coração de um jeito, né? E era algo muito forte para mim. Passou o tempo e nós mudamos lá de São Paulo, do Ibirapuera, né, onde nós viemos, e nós viemos morar em Carapicuíba, porque o meu irmão arranjou um emprego do lado de cá, meu irmão mais velho, ficaria muito mais fácil. Ele, mãe, vamos mudar para lá, porque para mim fica muito mais fácil, porque meus irmãos mais velhos que sustentavam a família. Nós viemos para cá. Eu vim para cá e eu ia fazer 16 anos de idade aqui para Carapicuíba. E aí, Dani, esse período foi um período muito interessante. Por quê? Um dos meus irmãos começou a dar um trabalho muito grande para minha mãe. Eu tenho um irmão que é ex-usuário de crack. E ele é um homem de Deus hoje, tá? Ele é um testemunho vivo do que o Senhor é capaz de fazer na vida de um homem. E ele começou a dar muito trabalho. E nesse período, foi um período também onde... foi um período da adolescência onde eu também comecei a me afastar dos caminhos, né? E conhecer o mundo e sair, né? Eu trabalho desde os 12 anos, nesse período todo, sempre trabalhando desde novinha. Comecei a cozinhar com 8 anos para poder ajudar minha mãe. Então, isso tudo foi um período, assim, se a gente for falar no detalhe, é um período muito difícil, porém, foi um aprendizado muito grande. E aí eu conheci uma pessoa com 19 anos, e com 20 anos eu casei. Então foi um período assim, né? Não conhecia muito, sabe? Eu tinha uma inocência muito grande. E aí foi eu lembro que antes de eu casar, minha mãe falou para mim assim, filha, vai buscar a palavra, porque eu não sinto que é do Senhor. E aí eu falei para ela assim, mãe, é uma decisão minha. E aí eu fui numa igreja, eu lembro que era um avivamento da fé que tinha perto da minha casa, mas por obediência à minha mãe, porque eu tinha muita obediência. Cheguei lá, Dani, o pastor falou bem assim, olha, tem uma moça aqui que tá para tomar uma decisão e Deus tá falando para você não tomar, porque o preço é muito caro. Meu Deus. E se você tomar essa decisão, o preço vai ser caro e você não vai querer pagar. E aí escuta, né? Isso eu já conhecia Jesus, tá? Aí eu tomei a decisão, eu tava com um amigo nesse dia, eu falei, imagina, esse pastor não tá falando comigo, tá falando com qualquer outra pessoa menos comigo. Tomei a decisão. E aí, quando eu tomei a decisão, eu acabei me casando, fui morar lá na Coab, de Carapicuíba. Comecei a passar dias terríveis, né? Na primeira semana de casado, eu já queria ter voltado para casa da minha mãe. Aí foram 12 anos de sofrimento, tá? 12 mesmo, foram anos terríveis na minha vida, terríveis. O que eu não amadureci antes, amadureci em 12 anos, eu brigo com o pessoal, falo, parece que eu tenho 50 anos de tudo que eu já vivi. Só que aí, Dani, nesse período, eu comecei a sofrer muito. Aí eu tive um problema de estômago seríssimo, uma gastrite nervosa que estava quase virando uma úlcera. E aí, o que aconteceu? Eu, nesse período, fui buscar ali a ajuda da minha mãe. Minha mãe falou, não, você tomou uma decisão. Agora é um casamento algo sério, então você não pode mudar agora.
E aí eu peguei aquilo e falei, minha mãe não vai me ajudar. E aí eu fiquei um tempo sem ver minha mãe, só que a minha mãe ficou sabendo que eu estava doente. E eu estava muito doente. E isso que nem 1 ano de casada, tá? Tava muito doente. E aí a minha mãe foi e falou assim, ó, eu vou trazer você para cá, para perto de mim, vou procurar uma casa aqui, vou alugar uma casa aqui perto, tanto que minha mãe alugou uma casa embaixo da casa dela. E você vem para cá, eu e a pessoa que eu era casada naquele tempo, você vem para cá porque eu vou cuidar de você. E tudo aquilo desencadeou pelos nervosos. Eu chegava desmaiada, Dani, de dor. Na época eu cheguei a ficar internada por causa do estômago, pra você ter noção, o nível que era realmente elevado. E isso que eu tava fazendo 20 anos, né? 20 anos ali naquele período de 20 anos, 19, 20 para 21. E aí a minha mãe tava frequentando uma igreja que é a Igreja Mundial. Porque, através dessa situação do meu irmão, que meu irmão dava muito trabalho, e aí minha mãe teve um contato com a igreja através da televisão, e aí começou a visitar. E aí eu comecei a ir com a minha mãe. Então, quanto tempo eu fiquei? Eu fiquei, sei lá, acho que 3 anos, 4 anos no máximo, sem ir para a casa do Senhor. E aí eu comecei com ela. Eu lembro, Dani, que nessa época da minha adolescência, que eu fui para o mundão, assim, eu comecei até a fumar. Eu fumava cigarro, para você ter noção. E aí eu lembro que quando eu fui com a minha mãe para a Igreja Mundial, eu fui no primeiro culto e foi algo tremendo. Glória a Deus. Porque como eu cheguei, eu falei assim, né? Eu tô na minha casa. Eu cheguei naquele lugar e falei assim, parece que eu tava longe de casa e eu cheguei em casa, né? Então foi algo lindo, isso mexe demais comigo porque você sentiu acolhimento, né? Sim, Dani. É aquele louvor que fala bem assim, aquele que pisou no Santos dos Santos, ele não consegue viver mais em outro lugar. É verdade. E eu lembro que a segunda vez que eu fui no culto, parei de fumar. Na segunda vez, Dani. Foi algo muito tremendo, porque Deus tinha um projeto comigo, né? Só que desde criança, Deus já falava muito comigo através de pessoas que eu tinha algo diferente e que eu seria alguém diferente para o Senhor, né? E na adolescência, e o que acontecia desde muito pequena, eu tinha visões, eu achava que aquilo ali era algo, né? Eu não conseguia entender o que era, mas eu via a pessoa, era como se eu soubesse já a vida da pessoa, como se eu conhecesse aquela pessoa. Isso tudo criança, de 5 anos, tá? Até 16. Mas eu não conseguia discernir tudo, né? E aí foi quando eu cheguei na igreja nesse tempo, aí eu voltei para Jesus, né? Só que aí eu não tinha me batizado ainda. E aí ali naquela igreja eu me batizei, e né, foi algo tremendo, me batizei, eu comecei a entender muito mais aquele sentimento, porque eu tinha um vazio na minha alma muito grande, Dani, né? Todo esse período, desde 5 anos de idade, até eu chegar e de fato conhecer um pouco mais de Jesus, porque foi na Igreja Mundial que eu conheci o detalhe de quem era Jesus, porque eu ia para a igreja, eu ouvia tudo aquilo, mas eu não conseguia entender sobre o Espírito Santo. Você compreende? Eu estava ali, eu via aquilo, eu sentia aquele negócio assim que me dava arrepio, que fazia meu coração ficar bem, mas eu não sabia explicar o que era. E aí na Igreja Mundial eu acabei conhecendo um pouco mais, e aí eu me batizei lá. Quando eu me batizei, eles queriam que eu fosse obreira lá e tudo. Eu fui aos poucos, né? Fui fazendo tudo aos poucos, eu ia com a minha mãe, com as minhas irmãs. E daí, Dani, chegou um tempo que assim... eu queria estar mais presente, mas eu não me sentia encaixada lá na igreja, entende? Ali eu tive um encontro muito forte com o Senhor, mas eu ainda falava assim, ainda tá faltando algo, ainda tem algo no meu coração que não tá completo, porque eu comecei a entender mais das coisas do Senhor. E aí eu lembro que eu fui, uma amiga minha me apresentou a Igreja Videira, e aí eu fui conhecer a Igreja Videira, e na Igreja Videira fiquei por 4 anos. Meu Deus, que lindo, glória a Deus. E aí eu fui para essa igreja, uma igreja em células, é uma igreja que ensina muito, eles têm discipulado. Então, assim, o que aconteceu? Tudo que eu precisava conhecer, lá eu fui no nível de estudo para conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, tudo muito mais detalhado. Fui batizada em línguas lá.
né? Fui batizado com o Espírito Santo e me deu o dom de línguas e outros dons também. Muita coisa começou a aflorar em mim, só que eu não entendia a parte dos dons. Eu sabia que existia, mas eu digo, em mim eu não conseguia trabalhar aquilo, sabe? Fiquei lá durante 4 anos, e aí teve uma mudança dentro da igreja, que a igreja ia mudar, né? O pastor já era um senhorzinho e tal, ia fazer algumas mudanças. Nessas mudanças, eu estava grávida do Lucas, então foi um pouco mais difícil para mim, e a igreja talvez ia mudar de lugar, então ficaria um pouco complicado. Aí eu falei, né, fui orando a Deus, para Deus dar uma direção. Tem um amigo meu que era da SEMI, e aí a gente se conheceu, ele ia lá na videira também. E aí, Dani, eu lembro que uma vez Deus usou ele para falar comigo, a gente estava numa célula, e ele olhou para mim, eu lembro que foi uma noite que eu passei chorando a noite inteira. Foi algo muito, muito forte, porque eu passei das situações que eu passava no casamento. Eu lembro que eu passei no pé da cama, né? No pé da cama, sentada, chorando. E aí, aquele dia eu tinha vontade de uma sensação de morte, de tanto sofrimento que eu passava, sabe? Porque não vem ao caso, mas assim, é algo, quando você desobedece à voz do Senhor, o preço ele é muito caro, sabe? Por quê? Porque você tá passando tudo aquilo e não é com Deus. É a pior coisa, né? E aí, quando eu já voltei para Jesus, era uma outra questão, porque ele consolava o meu coração mesmo diante dos dias maus. E aí, esse meu amigo, a gente chegou na célula, e ele falou bem assim, ele me viu, ele falou assim, Cláudia, Deus me mostra que uma mulher sentada no pé da cama, chorando a noite inteira, e a dor parecia que você ia morrer, mas Jesus fala que ele estava sentado do teu lado, segurando a tua mão, por isso que você resistiu. Meu Foi Deus. muito, Dani, foi muito profundo, porque quem sabia daquilo? Ninguém, né? Então, naquela hora eu olhei e eu falei, é isso, por quê? Tudo que eu vivi, tudo que eu via, que eu sentia, foi resumido na hora que aquele homem falou, porque eu falei, isso existe. Porque você acha que você é louco, né, Dani? Quando você não conhece o dom e ele tá em você. E uma pausa, por isso que é tão importante as igrejas abrirem, falar sobre os dons e falar que aquilo é possível a nós todos. É por isso que é importante trabalhar nas crianças isso, porque hoje eu trabalho muito no meu filho, ele sabe o que é os dons, ele sabe, eu consigo ensinar para que ele não fique como eu, até 19 anos de idade, sem entender o processo que Deus tinha. Pastora, e você não é a primeira pessoa que fala isso, né? Porque às vezes você acaba se achando estranho. Fala, nossa, eu sou tão estranho. Será que isso é normal? Será que isso é de Deus? Será que... Aí vem aquela dúvida assim, será que sou eu? Né? Será que é da minha carne? Será que eu tô inventando? Será que eu tô muito empolgada com tudo isso, né? Só que até então, quando Deus fala com você e você sabe é uma coisa, né, Dani? Imagina a confusão na mente quando você não sabe, né? Então, olha, foi assim, muito tremendo viver essa experiência nesse dia. E aí, o que aconteceu? A gente se conhecendo ali, e aí aconteceu esse processo da videira. Aí ele falou assim para mim, né? Ele era muito querido para mim. Aí ele falou assim para mim, Cláudia, eu olho para você e eu vejo que você não entende algumas coisas dentro do que Deus tem sobre a tua vida. Só que você vai ser uma mulher de Deus, uma mulher que vai falar para outras mulheres. Você vai ser uma mulher de Deus que muitos vão parar para te escutar. E eu, quando eu ouvia isso dele, eu falava assim, como? Sabe, como, por quê? Porque eu, entre todas as pessoas, entre tudo que eu vivia, eu sempre me sentia menor. É dessa forma mesmo. Uhum. Eu sempre me senti tão pequena, e quando eu lembro que na época de faculdade, na época da empresa, e eu fui, né, na empresa crescendo, sendo promovida, e acontecendo muitas coisas, todas as vezes era uma dificuldade muito grande para mim me reconhecer realmente como uma boa profissional, porque eu me achava tão incapaz, Dani, você não tem noção, assim, sabe? Tinha um sentimento de incapacidade muito grande, de não merecimento. Então, todo esse processo, ele foi me ajudando, ele é a esposa dele. E aí teve um dia que ele falou assim, eu quero que você conheça uma pessoa. E eu falei, né, quem e tal? Ele, o apóstolo, o pastor Éder Pimentel, que na época era pastor. Glória a Deus. Ele tem uma igreja, um homem que eu conheci, que me ajudou muito. Eu quero que você vá lá na igreja dele comigo, porque eles já tinham caminhado antes junto, né? Eu lembro que eu fui numa sexta-feira na igreja,
fazer uma visita, isso há 10 anos atrás, eu não tinha nem o Lucas, 9 anos atrás. E aí eu cheguei lá, eu lembro que era uma sexta-feira e tinha uma moça pregando, eu não lembro, uma moreninha, eu não consigo me recordar exatamente quem era, né? Mas eu lembro que naquela sexta-feira eu tava de pé, né? E ela chamou algumas pessoas, eu fui, aí ela olhou para mim e falou assim, você, moça, qual o seu nome? Eu falei, Cláudia. Ela falou assim, o ministério que Deus tem na sua vida é algo tão grande, é um ministério de impacto, que vai mudar a vida de muitas pessoas, porque Deus vai te dar um dom de palavra, um dom que você vai falar, e muitos vão entender, porque o falar, nem sempre o outro lado entende, então Deus vai te dar uma habilidade de falar e os outros entenderem. E eu sempre pedi isso para Deus, né? Eu falo, Senhor, eu quero sempre ser clara nas minhas palavras. E aí eu falei, meu Deus, eu voltei para casa com aquilo, sabe, Dani, assim, pegando fogo dentro de mim. E aí eu lembro que eu senti vontade de ir lá mais uma vez, eu estava grávida do Lucas, fui lá visitar mais uma vez, dessa vez eu fui só. E aí eu senti que ali eu tinha que ficar. Glória a Deus. Só que eu tava era muito cansativo para mim, minha gravidez, porque eu acabei, eu tinha um problema de circulação, então minhas pernas ficam muito inchadas, eu não podia me movimentar muito. Só que quando eu tive o Lucas estava com 1 mês e pouquinho. A primeira coisa que eu fiz foi ir lá na Sene de novo. Meu Deus. E ali eu falei para Deus, Senhor, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Eu me encontrei nessa igreja. Eu encontrei algo assim. Sabe quando você vai comprar uma roupa e você usa número 44, tá? Aí você usa 44, aí você chega lá e fala, eu quero uma roupa número 44. Aí aquele dia eu cheguei, aquela roupa, ela coube exatamente, sem precisar fazer nenhum tipo de conserto. Eu cheguei na Sene, era algo que cabia em mim de uma forma que eu nunca tinha vivido. Foi uma experiência sobrenatural. Então, assim, ali, Dani, eu confesso para você que foi onde de fato começou minha conversão. Glória a Deus. Porque toda essa caminhada me ensinou muitas coisas. Só que o aprender é muito bom, ouvir, você saber, alguém te dizer, você ser batizado no Espírito Santo. Tem coisas que são muito lindas. Só que lá na Sene eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. É diferente. É diferente. Entendeu? E aí eu ali, buscando, teve um dia que o apóstolo estava pregando e ele falou bem assim, tem uma moça aqui que Deus está dizendo que hoje você precisa vir aqui na frente, não é porque você não é cristã, é porque você precisa assumir um ministério que Deus te chamou há muito tempo, desde criança. Só que até hoje você não entendeu. A Lida, naquele dia ele falou assim, olha, você viveu uma história desde criança, só que por várias vezes você quis que alguém te ensinasse, você queria aprender e você não entendia. Mas hoje o Senhor está te chamando aqui para você ter um encontro com Ele, você assumir o seu chamado, o seu ministério, porque a partir de hoje, algo extraordinário vai começar a acontecer na tua vida. Cadê você, menina? Cadê você? Vem aqui. E Dani, ele não chamou meu nome, ele dizia para a igreja. E eu me lembro que eu fui a única que levantei e fui lá, porque parecia que tinha uma força que me puxava, porque ele contou minha história lá na frente. E aí eu fui, e eu lembro que foi algo tão profundo, que ele falou que a partir daquele dia tudo ia mudar. Eu lembro que foi até a pastora Nete que foi orar por mim, lá na frente. E ali eu já estava um tempo na igreja, mas eu sempre fui assim, né? Eu entrava muda e saía calada, entrava calada e saía muda. Sempre foi assim. E então, o que acontece? O meu bebê, o Lucas, ele era bebê ainda, ele era um bebê chiador. Até 2 anos de idade, ele ficava internado, ele teve 4 pneumonias, ele ficou internado por várias vezes, ele teve vários problemas, e eu digo para você com autoridade, tá? No Senhor, problemas respiratórios são espirituais. E eu me lembro, Dani, que assim, né, ele passava todo aquele processo, o menino internado 4 vezes, 4 pneumonia, uma das pneumonias tinha comprometido mais de 50% do pulmão, quase que ele morre. Eu cheguei com ele, o médico disse que ele, se eu não tivesse ido naquele dia, poderia ser que ele morresse em casa, tá? A situação que ele estava, enfim. E naquele dia que o apóstolo chamou lá na frente, ele falou bem assim,
a saúde do seu filho vai ser restaurada Glória a Deus. na hora que você se levantar. Porque até hoje o Senhor permitiu ele ser tocado para chamar a sua atenção. Meu Deus. Forte. Muito forte. Ai, Dani. Muito forte. Jesus. Sabe, assim, e eu vivia com aquele menino no hospital, um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. Processo de conversão, eu tô dizendo, tá, Dani? Processo de conversão, porque muitos acham que conversão é aceitar Jesus, muitos acham que conversão está em descer nas águas, mas não é. A maior conversão é o dia que você tem um encontro verdadeiro com Jesus, que você consegue entender o que é a cruz, o que você entende o sacrifício de cruz, o dia que você consegue compreender o que ele fez por você, o dia que você entende o teu chamado. Glória a Deus. Glória a Deus, Você é isso entende? mesmo. Sim, Isso é conversão. A verdadeira conversão do homem e da mulher de Deus é o dia que ele fala: não quero mais, passou, larguei tudo, quero Jesus, quero saber cada dia mais de Jesus. Isso sim é conversão. Sabe por quê? A partir daí, o meu filho tem 8 anos hoje. Vai fazer 6 anos que o menino não tem mais nenhum problema respiratório. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel demais. Entende? Pega uma gripe, uma coisa ou outra, mas pneumonia, tudo que o menino viveu, bronquite, tudo, foi embora. Foi embora junto com a minha decisão, foi embora junto com o meu levantar daquela cadeira e querer ter um encontro verdadeiro, foi embora o dia que eu assumi o meu ministério. Mas você compreende que dali para trás, eu fui aprendendo, mas ao mesmo tempo eu ainda não tinha entendido. É diferente, né, pastora? Do dia que você ergue a mão ali e aceita o Senhor, para viver a verdadeira porque você pode aceitar, mas você pode não se converter de verdade, né? Mudar as suas atitudes. A conversão quer dizer que você está mudando a sua rota, mudando o caminho, saindo da direção que você estava indo, mudando para ir em direção à cruz, em direção a Cristo, né? Quando a gente fala cruz, é para você mortificar a sua carne também. Porque quando o apóstolo Paulo fala, né, que Cristo vive em mim, que eu já não vivo mais. Então é bem você mudar o seu caminho, mudar a sua rota e começar a fazer a vontade de Deus. A trajetória inteira é transformada em um novo caminho. Dani, então assim, esse período foi um período muito forte para mim, porque eu comecei a conhecer cada dia mais, né? Nós vivemos... eu vivi, junto com o meu pequeno, um tempo extraordinário, até chegar o dia que eu falei para o Senhor assim, né, que ali, eu falei: Senhor, eu quero dar um basta em todo o sofrimento até hoje, me ajuda a entender e a viver algo novo, né? Então, assim, como eu digo, né, eu acho que a chamada, o ministério tem a ver muito com que eu, Cláudia, decido o que eu quero. Por quê? Porque o Senhor não força você a nada, né? Ele tem uma chamada, ele usa pessoas para falar, você sente, porque tem algo que eu levo para mim, tá? Que antes de Deus usar alguém para falar com você, você já sentiu. É verdade. Deus já falou com você, você já sentiu no seu coração. Então, ninguém pode te deixar enganado se você é um homem ou uma mulher de Deus que busca no Senhor. É verdade. Então, a chamada na minha vida, Dani, a partir daí era algo assim muito forte, sabe? Por quê? Porque Deus usava pessoas para falar para mim que eu seria uma ministra, uma pastora, que sobre mim tinha uma chamada, tinha algo muito forte. Então, eu fui caminhando para isso, né? Fui buscando para isso, fui me envolvendo nas coisas do Senhor, fui estando presente na casa do Senhor, né? E aí, o curso de obreiro que tem na nossa igreja, que é muito legal, me inscrevi. Então, tudo isso foi caminhando para o início do ministério. Por quê? O ministério já existia sobre a minha vida, porque quando você está no ventre da tua mãe, o Senhor já sabe quem você vai ser. Porém, eu preciso chegar um momento que eu decido caminhar a trajetória do ministério. Porque se eu também não decidir, ele fica parado na minha vida. Verdade. Eu decidi caminhar. Então, assim, a partir daí, Daninha, eu vejo que foi uma escolha minha, porque já havia uma escolha de Deus. Só que Deus está sempre lá. Quem tem que buscar Ele sou eu. Ele não pode vir me buscar. Eu tenho que buscar Ele. Nós temos que tomar decisão, né? Porque o livre-arbítrio, né? Você tem que tomar... O Senhor ele não força ninguém a nada, sabe? Exatamente. Então,
E assim, não é possível que você passe tantas coisas na sua vida e não tenha um motivo, né? Esse motivo do ministério, esse motivo da chamada, é algo muito forte. Por quê? Eu costumo falar que nós temos duas vertentes muito fortes a respeito da palavra do Senhor. É aquela que você estuda para você saber e é aquela que você vive para saber. Você entende? Porque quando você chega na igreja, você fala, você ouve uma história lá falando de Jonas, falando de Abraão, falando de José. Você fala, nossa, parece que é a minha história. Você se identifica ali, né? Tem uma identificação, né? É verdade, pastor. Então, aí você fala, meu Deus, como é forte. Quer dizer, a palavra do Senhor, ela tá para ser estudada e tá para ser vivida. Exatamente. Né? E é muito bonito estudar, é lindo, mas a letra sem Deus, ela não é nada, ela mata. Mas a letra com Deus, ela revela, ela salva, ela cura, né? Então, a partir daí, eu me apeguei muito à palavra. Dani, eu tenho uma sede da palavra, eu amo a palavra. Então, eu gostava de ouvir, tanto que, assim, eu tenho uma mente tão boa, que a palavra, ela entrava, assim, de uma forma, eu comecei a estudar, aprender, como isso tudo foi indo, sabe? Foi algo que foi sendo muito, muito forte para mim. Fui vivendo a cada dia dentro do ministério. E tem uma questão muito forte nisso, porque eu trabalhava na empresa. E lá na empresa, teve um dia que eu lembro como Deus começou a falar dessa chamada, né? Eu na Sene já. Teve um dia que eu estava sentada na minha mesa e falei assim, Senhor, se o Senhor realmente tem um ministério na minha vida, se tem algo aí, não tem como eu ficar aqui nessa empresa, porque não tem como eu praticar o que o Senhor quer. E eu lembro que isso foi na semana, final de semana, cheguei na igreja, Deus usou uma pessoa para falar para mim, olha, aquilo que você fez para os outros, aquilo que você trabalhou até hoje para as pessoas, Deus está falando que Ele te preparou para ter o seu. Falou bem assim, para você saber que é Deus. Deus vai te dar uma empresa e o nome dela vai ter uma forma de um corpo no meio. Já deu até o logotipo para você, meu Deus, que muito forte. Eu tô resumindo, tá? Porque a gente tem horário aqui. E aí, Dan, passou esse tempo, eu já não estava mais aguentando estar na empresa, aconteceu algumas situações, eu conversei com eles, falei, olha, já estava 10 anos lá, falei, tô 10 anos aqui, aí chegou meu tempo, eu não quero mais continuar. E eu conversei com eles, eles pediram para mim esperar, né, para ver o que eles podiam fazer. Aí teve um dia em casa que eu conversei com o meu pequeno, eu lembro que isso era em julho, agosto, setembro. Não, era em agosto. A gente conversou aqui em casa e eu falei assim para ele, Lucas, a mamãe vai sair da empresa para cuidar de você. Ô Dan, eu lembro que esse dia eu me lembrei de mim quando eu tinha 5 anos. Que ele olhou para mim e falou assim, a gente estava indo pro elevador, né? Eu moro no 14º andar, a gente estava indo pro elevador. Ele fez assim, mamãe, eu olhei, até a voz mudou. Mamãe, espera, fez bem assim com os dedinhos. 3 meses, não saia dessa empresa porque Deus vai te honrar. Pequenininho. E Deus já falava, ele na barriga, que ele seria profeta, que ele seria um levita, mas queria também pregar a palavra. E que Deus ia usar ele muito pequeno. Ele fez assim com o dedinho. Espera 3 meses, Deus vai te honrar. Em outubro, a empresa me chamou e falou assim, olha, Cláudia, pela consideração que nós temos, por tudo que você entregou na empresa, por tudo, porque eu era tão dedicada, Dani, eu conseguia recuperar valores, tipo, milhões para a empresa, de coisa que às vezes a empresa perdia. Aí eles falaram assim para mim, ó, da consideração que nós temos pelo seu trabalho, nós vamos demitir você para você receber todos os seus direitos. Meu 3 Deus. meses, conforme aquela criança tinha falado. Deus usou ele, né, profeticamente na sua foi vida. muito profundo, muito profundo. E graças a Deus que você deu ouvido, né? Um ano. Graças a Deus você deu ouvido, né, para ele. A credibilidade que eu não tive, eu dou pro meu filho hoje, tá? Glória a Deus, é lindo isso, porque Deus usa nossos filhos, usa até a natureza, a gente tem que estar atento, porque às vezes é muito importante isso, pastor, eu queria até frisar, porque tem momento que a gente fica esperando, né, como o nosso apóstolo Éder fala, né, escolhendo a cor da boia, fica esperando algo que nós inventamos na nossa cabeça, para que seja o Senhor falando, e o Senhor usa da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Não como a gente quer, né? É como Ele quer. A gente tem que estar sensível. Não é o que eu quero. E aí aquela criança, e eu peguei aquilo quando ele falou. Eu falei assim, amém, eu vou esperar então. Então assim, esperei.
recebi todos os meus direitos, e aí nessa época eu trabalhava com um produto, na empresa, já trabalhava com esse produto, com essas vendas, e aí quando eu saí, eu falei, então agora eu vou investir em algo para mim. Aí comecei a investir, procurar, né, tudo, já vendia esse produto, a gente montou uma loja com esses produtos, e aí eu lembro que um dia o apóstolo foi lá e falou assim, olha, eu vejo esses produtos aqui, mas não só esses, eu vejo uma gama de produto, é muito produto, é como se fosse do mesmo tipo, da mesma, assim, mas é muito, é variados tipos de produto, muito, eu vejo isso aqui cheio, com todos esses produtos que vai chegar, que Deus vai mandar. Glória a Deus. Você conhece a minha loja, né? Conheço, é maravilhosa, fica num shopping muito conceituado aqui em Barueri. Se você tiver um tempo, passa lá para dar uma olhada. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço dela. É abençoador. Além de ser produtos de qualidade, ainda você vai ir numa loja que tem uma pastora maravilhosa lá para te atender. Vai lá que vai ser bênção para sua vida. Amém, Dan. Amém. E aí, Dani, a gente começou a trabalhar, até um dia que a gente recebeu uma proposta de uma empresa com vários tipos de produto. E aí os produtos realmente chegou, como o profeta havia dito, o apóstolo Éder Pimentel, chegou os produtos, e aí nessa época a gente contratou uma empresa de publicidade. E essa empresa de publicidade, ela estava fazendo, a gente estava tentando colocar um nome, né? Ver um nome. Aí a gente queria Alma Magra, a gente queria algo com alma no nome da empresa. Porque nós sabíamos do projeto que Deus tinha sobre as almas, né? Porque Deus falou que a empresa que Ele iria me dar não seria simplesmente uma empresa para vender, não. Além daquilo, nós iríamos ganhar muitas almas para Jesus. Enfim, e aí a gente mandou para a empresa de publicidade o nome, né? Que seria a Alma Magra. E aí quando mandou para eles falaram bem assim para nós, né? Olha, Alma Magra, né? Eles falaram assim, é legal, mas deixa a gente ver o que dá para fazer. Enfim, eles começaram a mexer lá com o nome. Aí quando eles me mandaram o nome de volta, mandaram para nós, mandando aqui para vocês analisarem se vocês gostaram do nome. E a gente recebeu o nome e a gente ficou impactada mesmo com a forma que a gente recebeu. Por quê? Porque a gente não mandou nada para eles. Só o nome Alma Magra. Ninguém falou para eles assim, ó, faz um desenho de um corpo, faz isso. Não, nós não falamos nada. Por quê? A gente tinha até esquecido. Meu Deus do céu. Mas Deus não esquece, né? Era uma profecia, o quê? De um ano atrás. Né? Era uma profecia de um ano atrás. Era uma profecia que, assim, nós havíamos recebido ela, mas sumiu na mente. Não conseguia lembrar. Na hora que eu recebi aquele nome, Almagra, uma forma de um corpo no meio. Aí eles mandaram bem assim para nós. Olha, nós analisamos e achamos que Almagra ficaria muito mais bonito. Olha aqui o modelo que a gente fez na hora que eles mandaram para nós. Dani, foi tão impactante. E eu olhei e falei, meu Deus. Era exatamente o que aquela pastora havia falado um ano atrás. Jesus. Deus é fiel demais. Meu Deus. Que lindo, pastora. Era exatamente igual. Então, o que aconteceu? Ali eu falei assim, isso aqui não é só uma empresa, uma loja, não. Isso aqui é um ministério. Tem uma chamada sobre isso, tem uma escolha de Deus, então nós vamos seguir assim. Né? E a partir daí, a Almagra foi crescendo, né? A gente conseguiu abrir loja no centro comercial, tem aqui no shopping, eu creio. A promessa do Senhor é uma promessa que nós vamos ter em muitos lugares e eu consigo acreditar e ter convicção que isso vai acontecer, porque se Deus falou, não tem como revogar, não tem como voltar atrás. Ele falou, então vai acontecer, porque o meu Deus é um Deus fiel. Amém. E a loja veio os produtos e aí nós começamos a trabalhar nisso, porém, foi onde a gente começou a observar que as pessoas entravam e falavam, esse ambiente é diferente. Nossa, que lugar diferente. Não parece uma loja normal. E aí foi onde o Senhor foi nos direcionando, porque começamos a orar. Eu falo que o dom que Deus me deu, ele começou a ser mais extraído de mim, onde ele frutificou muito, Dani. Por quê? Eu me lembro bem, assim, aconteceu várias coisas, mas eu vou dizer de um casal que você conhece, né? Vou falar de alguém que você conhece, vai ficar mais fácil. Sabe o pastor Olímpio e a Gisele? Amém. Lá da nossa igreja? Amém. Sim. Ele, um dia aqui na loja de Carapicuíba, tá? Isso eu vou dizer que é 5 anos, quase 6 anos atrás.
ele entrou na loja, ela entrou, eles dois entraram, na hora que ele começou a entrar na loja, Deus me mostrou algo, aí ele veio, eles entraram para comprar, tá? Aí eu falei assim para ele, isso é um pastor. Meu Deus. Aí ele olhou assim para mim, assustado, né? Nunca tinha vivido uma experiência daquela. Eu falei, irmão, Deus está me mostrando que você é um ministro da casa do Senhor e Satanás está tentando contra a tua vida, mas eu vejo um grande livramento que Deus te deu. E comecei a falar tudo aquilo que o Senhor me mostrou. Deus mostrava aquele homem morto, Dani, o inimigo tentando, Dani, foi algo assim, ó, aquele dia foi muito forte. O que aconteceu? Na hora que eu terminei de falar, ele chorando, a mulher chorando, a filha chorando, ele falou que ele tinha acabado de sair do hospital, que ele estava na UTI. Jesus, meu Deus, que forte. Ele saiu e foi na rua, passou em frente à loja e a Gisele quis entrar, tinha acabado de sair do hospital. Meu Deus do céu, Deus é tremendo demais. Foi lindo. Então, assim, ali foi onde o Senhor começou me dar a direção correta. Então, quer dizer, olha para você ver, tá? A conversão tinha um propósito que caminhava para um ministério, que caminhava para uma chamada dentro de uma loja que há muito olhar, há muitas pessoas, ao olhar de muitos, acha que é só para vender, mas não é. Amém. A chamada ministério tinha a ver com aquilo que eu trabalho. Amém. Porque a partir dali só foi ganhando almas. Glória a Deus. Glória a Tem Deus. muita gente dentro da nossa igreja hoje que foi ganhado na Almagra. Jesus, que limpo. Glória a Deus. Tem várias pessoas, posso te falar vários nomes que estão ali hoje com a gente. A Thaís, o pastor Olímpio e a Gisele, a Cris. Quantas pessoas ali, eu falo assim, ó, muitas. Então, hoje ainda tem gente indo, tem muitas pessoas chegando através da Almagra, indo lá visitar. Esses dias de festividade, para mim foi muito forte, muito impactante, porque eu tenho uma amiga muito querida, né? Muito querida, que é a Melry, ela é lá da Diadema, ali para Interlagos, né? E a gente é amigas há muitos anos já. E aí fazia tempo que a gente não se via, aí ela falou assim, não, eu vou dar um jeito, eu vou na festividade. E ela veio na terça-feira. Ela veio, as amigas, a irmã, aí eu guardei lugares ali. Na terça-feira, tipo assim, veio mais de 20 pessoas na igreja. Deu quase 30 pessoas, Dani. Amigos através da onde? Glória a Deus. E eu creio que é dessa forma, pastora, sabe por quê? As pessoas ficam presas e elas pensam assim, ministério só vou se for na igreja, só funciona, né? As pessoas pensam, ministério, então eu vou pregar, eu vou cantar, e ministério é uma chamada. Você pode desenvolver, é pra vida, né? É aquilo que você mesmo fala, o seu propósito, ele casa em todas as áreas. Então, na profissional ali, o Senhor te usa também. E você que está nos ouvindo, não pense que o seu ministério é só dentro da igreja. Você pode desenvolver dentro da igreja, mas você for fazer, faça tudo como se fosse o Senhor, porque você vai tocar almas. Se você é um atendente, que atenda o melhor, né? O que você estiver fazendo na sua área profissional, use para ganhar, como uma ferramenta para ganhar almas, para evangelizar. Amém, pastora? Amém. Então, eu expliquei desde 5 anos por quê. Para quem está nos ouvindo, para as pessoas que vão ouvir esse vídeo, pessoas que vão estar acompanhando esse podcast, que o seu propósito, ele não é um dia quando eu tenho 18 anos, 20 anos, 50 anos, não. O seu propósito está desde o dia que você foi gerado na barriga da tua mãe. O teu propósito, a escolha de Deus para a tua vida é algo muito mais profundo do que você pode imaginar. Por quê? Tudo que eu passei a partir de 5 anos de idade me fez conhecer Jesus, né? Sofri muito, Dani, né? Minha história é uma história de sofrimento muito profundo. Desde criança, sofri muito, né? A gente fala de sofrimento e muitos não têm noção, né? Que às vezes, até a própria palavra do Senhor diz, né? Que a gente às vezes não consegue entender a dor do outro. Mas para mim, o que é sofrimento, tá? Eu vou dizer. Sofrimento é você não ter família. Sofrimento é você passar fome, sofrimento é você passar necessidade, sofrimento é uma doença que pode te matar. Esse tipo de coisas são sofrimentos. Por quê? Porque o resto você sofre.
é difícil, quando acaba um relacionamento, quando tá sem dinheiro, acontece, perde um emprego, só que são coisas que você consegue reaver. Só que essas outras coisas que eu te falei como sofrimento são coisas que marcam a vida. E quando te marca, são traumas que você leva para uma vida inteira, que é só Jesus que pode tirar. É verdade, é verdade. Então foi uma vida de muito sofrimento, porém, eu digo que esses dias meu filho falou bem assim pra mim, né? Ele adora ouvir eu falando da minha infância, né? Ele gosta muito, ele fala, me conta, mamãe, da sua infância, ele gosta muito de ouvir. Aí ele fala bem assim, né, pra mim, mas hoje, como que é? Ele fala bem assim, algumas coisas que eu falo que eu não teria condições de comer, ele fala, mas isso hoje, você gosta? Eu falo, ai, Lucas, eu não como, porque toda vez que eu vou ver, que eu vou comer, me dá um nó na garganta muito forte, então tem coisas que eu prefiro evitar. E já teve vezes da gente conversar e ele chorar junto comigo, que ele fala assim que a minha história é uma história que mexe muito com o coraçãozinho dele. Aí um dia ele perguntou assim, mamãe, quero te fazer uma pergunta, você voltaria a ser criança? Que pergunta, né? Aí eu falei assim, voltaria. Aí ele falou assim, mas por que se você sofreu tanto? Eu falei, então, mas eu sofri, foi tempos muito difíceis, só que hoje eu me tornei um ser humano que eu sou, e além de tudo, eu me transformei em quem Jesus queria que eu me transformasse. Amém. E Jesus não perde nada, né, pastora? Jesus então, se eu não tivesse passado, eu não seria quem eu sou hoje, com muitas cicatrizes e marcas, mas com cura, com autoridade, com discernimento, porque tudo isso causou essas coisas todas, Dani. Discernimento, que é algo muito profundo no mundo espiritual. Eu digo que dos dons é algo muito profundo, porque você discernir, você entender o que está acontecendo. É verdade. Né? Então, a autoridade, porque quando você fala para mim, minha filha está doente, aí eu falo para você, imagino, só imagino. Né? É ruim, agora, né? Aí é ruim. Eu te entendo, eu sei a dor que é, vem aqui que eu vou te dar um abraço, porque eu sei como é. É diferente. Ter autoridade, quando você passa e você vence o processo, você ganha autoridade. Então, assim, é como eu costumo dizer, né? E muitas outras pessoas que eu estudo também falam. Eu não aprendi no livro, eu aprendi de passar. É diferente. É diferente. É uma coisa eu falar, tá escrito assim, funciona assim. Outra coisa, não, eu te entendo. Eu sei essa dor, eu sei como que é. E Deus faz, assim, permite nós passarmos por situações para alcançar as vidas. Né? É muito profundo, porque quantas vezes, se você parar para entender, quantas vezes a gente abraçou pessoas, eu abracei mulheres, e elas falaram para mim assim, depois do seu abraço, foi algo que mudou dentro de mim. Quer dizer, é uma autoridade junto com aquele abraço, né? Existe uma entrega de uma busca que foi muito profunda, né? Então agora eu entrego por quê? Eu entrego porque eu recebi. É verdade. Como que eu entrego o que eu não tenho? Como eu dou para alguém aquilo que eu não tenho, que não é meu, que eu não recebi? É verdade. Né? E aí, Dani, assim, toda essa parte, o que aconteceu? Através da Almagra eu conheci muitas pessoas e graças a Deus, Deus me deu uma dicção boa. Eu fui estudando na época da empresa, eu fui bolsista na faculdade, nada foi fácil. Então eu ganhei bolsa, me formei, me pós-graduei, com muito custo, com muita luta. Então eu acabei conhecendo muitas pessoas. E aí, um dia eu recebi um convite para pregar. Meu Deus! E aí eu falei, como? Tremeu as pernas, eu era obreira ainda na época. E aí eu falei, e agora? Eu falei, meu Deus, como que vai ser? Ai, Jesus, enfim. Eu falei, amém. Falei, Deus, fui. Eu lembro que foi uma Assembleia de Deus do Madureira que me chamou para pregar. Dani, chegou lá. Se eu falar para você que eu lembro o que aconteceu naquele dia, eu não lembro, tá? Meu Deus! Foi o Espírito Santo mesmo. Depois que eu subi no altar, eu não lembro nem a palavra. Eu não consigo me recordar de nada do que aconteceu aquele dia. Mas eu lembro que foi um mover tão grande, que o pastor que estava lá no dia, ele falou assim para mim, a gente vai ter uma festividade aqui na igreja. Será que vocês não podem vir aqui pregar, vocês e sua esposa, cada um dia? Nossa, eu queria levar vocês na sede, para as pessoas conhecerem vocês e tal. Sabe assim, as pessoas ficaram impactadas, mas eu não lembro nem o que aconteceu. Então, e aí foram um chamando, outro chamando. E para finalizar, né? Isso é um resumo, né? Quando a gente vai falar
de coisas muito profundas. Existem vários detalhes que impactam, mas aqui a gente tem pouco tempo, a gente tem que tentar resumir o máximo. Nesse processo, Dani, onde surgiu a alma magra, onde a chamada de Deus aconteceu, eu me divorciei daquele casamento que lá atrás o Senhor falou que não era, porque eu sofri muito. E eu, por obediência a Deus, fiquei durante 12 anos nesse relacionamento, tá? Até o dia que eu busquei mesmo no Senhor e eu tive uma resposta do próprio Deus, não foi ninguém que falou comigo, foi o próprio Deus, e teve várias confirmações da parte do Senhor. Eu lembro um dia que Deus usou um homem de Deus no altar e falou assim: chegou o tempo realmente de você botar a mala na porta, porque não tem mais o querer. A outra parte não quer, a outra parte não vai, tanto que até hoje ele continua sendo a mesma pessoa que ele sempre foi, tá? Então isso é um pouco difícil, né? Porque eu tinha uma chamada, tinha um ministério e não andava justamente por causa disso. Aí eu fiquei um tempo só divorciada. Na época o apóstolo ainda, a gente conversou bastante, ele falou: Cláudia, não abre para ninguém que você está divorciada, fica aqui. Eu fiquei ali na igreja, só eu e meu filho, como já era, né? Sozinha e buscando do Senhor. Até o dia que Deus começou a usar pessoas para falar para mim que onde ele ia me levar, isso no meio entre a Magda sendo criada, a chamada pegando fogo, e Deus falando para mim que onde ele ia me levar não tinha como eu ir só. Que eu ia viajar pelo mundo, que eu ia viajar pelo Brasil, que eu ia para muitos lugares e não tinha como eu ir só. Que Deus ia botar um varão valoroso do meu lado, porque era necessário que eu vivesse tudo aquele tempo, e que era um tempo da minha chamada, do ministério crescer sobre o que Deus tinha na minha vida. E Dani, deixa eu te falar uma coisa, né? Só para você poder entender. Hoje eu sou empresária, tenho a minha loja. Eu era gestora na empresa que eu trabalhava, eu era supervisora nacional, eu cuidava de mais de 500 pessoas, eu cuidava de operações muito grandes, de bancos grandes. Quer dizer, eu cresci tudo isso muito nova, né? Minha caminhada de trabalho começou com 12 anos. O meu primeiro emprego registrado foi com 14, então eu tenho mais de 20 anos de carteira, pra você ter noção. Eu tenho 36 anos. Então, muitas coisas eu vivi até aqui, só que uma característica que Deus falava comigo, tá? Porque às vezes as pessoas não te conhecem, elas te julgam pelo teu cabelo, te julgam pelo jeito que você é. Eu me lembro que um pastor falou pra mim bem assim, quando eu cheguei na nossa igreja, tá? Ele falou que quando eu cheguei, ele olhou e falou assim: olha aí uma patricinha chegando, não vai durar nem 3 meses. Meu Aí Deus. ele veio me pedir perdão, e ele falou assim: engraçado que já tá aqui há tantos anos e tá aqui ainda firme. Jesus. Aí ele falou assim, ele falou pra mim: pastora, eu falo isso porque a sua história é uma história muito bonita de tudo que Deus pode fazer. Então, pra me chegar, tá, na parte do casamento, lá atrás, eu tava conversando com as amigas, elas são lindas, as meninas, sabe? Crente, mas são lindas, loiras do olho azul, coisa mais linda. Elas falando que toda igreja que elas vão, ninguém dá crédito para elas. Não quer deixar elas se envolverem com a obra e tal. Dani, e isso é muito sério, tá? Porque o preconceito, porque é uma mulher bonita, porque é uma mulher né, que sobressai, uma empresária, quer dizer, esse tipo de pessoa não pode ser uma pastora, não pode ser uma mulher de Deus, não pode ser uma ministra. Por quê? Verdade. Estranho É um isso, preconceito, né? mesmo. Então, e aí eu conversando com elas falando isso, enfim, quando eu cheguei na igreja, então tinha esse certo preconceito. Então, quando Deus marcou a minha vida e a vida do quando Deus começou a falar isso, Deus usou pessoas do outro lado também e falou para ele assim, que ele iria conhecer a Rebeca preparada, ele já estava 5 anos separado, esperando no Senhor, e que o dia que ele tocasse na mão dela, ia saber quem era ela. Glória a Deus. Deus ia dar um sinal, né, pastora? Um dia que Deus criou uma situação, a gente foi fazer uma visita, teve uma oração, algo que Deus ia fazer, né? E aí, a gente, nessa oração, quando ele foi orar por mim, ele pegou na minha mão, foi orar por mim, Deus marcou a nossa vida, tá, Dani? Em um toque. No outro dia, a gente acordou apaixonado pelo outro. Não era só eu, ele também. Que lindo. Glória eu entrei em paranoia, tá? Porque eu falei assim, meu Deus do céu, o homem tá anos aqui do meu lado na igreja. Como assim, Jesus? Eu entrei em paranoia, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo, tá? Mas eu sou testemunho de que de um dia eu nunca vi aquele homem como um homem para minha vida. No outro dia, eu acordei apaixonada por ele e a mesma coisa aconteceu com ele. Sem dar um beijo, sem nada, um toque, com um aperto de mão.
Então, Deus pode fazer isso, e ali a gente sabia que Deus tinha um ministério, e Deus começou a usar pessoas para dizer que tudo que ia ser, que ia acontecer na chamada tinha a ver com os dois, um completava o outro, e Deus foi fazendo. A gente namorou 6 meses e meio, e por ter ministério, a gente decidiu não ficar namorando muito tempo, a gente casou, e aí Deus começou ainda a fazer muito mais, porque hoje nós pregamos a palavra, nós somos líderes de obreiro na igreja, nós estamos ali à disposição da obra, temos a empresa onde a gente ganha muita alma para Jesus. Então, assim, tudo que nós vivemos, tanto eu quanto ele, quando você vai conversar com ele, você vê que as histórias são muito parecidas, né? Tem o quê? Um propósito. Amém. E eu costumo dizer que um processo sem propósito e sem promessa não é com Deus. Porque tudo que você passa com Deus tem um processo que é uma escola de aprendizado. Só que no dia que eu tô nessa escola de aprendizado, que eu falo bem assim, eu entendi porque eu tô aqui. Quando você entende o processo que você está passando, você começa a compreender o propósito. Então eu tô aqui hoje passando esse processo porque existe um propósito. Tudo que eu, Cláudia, passei, existe um propósito, que é falar hoje para muita gente que Deus pode transformar uma vida, que Deus pode transformar o coração, que Deus pode curar, que Deus pode curar criança, que Deus pode curar adulto, que Deus pode usar criança, que Deus pode usar adulto, que Deus pode transformar a vida de um homem na terra, que Deus pode dar palavras, dicção para um homem que não tinha, porque eu não tinha essas palavras, eu não conseguia conversar da forma que eu converso hoje. Uma menina que veio do interior, onde nem luz elétrica tinha, que passou necessidade, a barriguinha doeu de fome, hoje pode ser empresária. Glória a Deus, Deus faz isso mesmo, né, pastora? Deus transforma, ele não perde nada. Ele transforma a bagunça que o inimigo tenta fazer na nossa vida. E ele traz de volta, né? Como fala no GPS, ele recalcula. Se a gente sair da rota, o Senhor, ele não desiste de você, ele recalcula a rota, né? O máximo que acontece é que você vai atrasando, né? Aquilo que era para você já estar vivendo, você atrasa na sua vida. Mas o Senhor, ele não perde nada. Nada do que você passou. Nada você é perdido diante do Senhor. É muito lindo o seu testemunho, pastora. E você que está nos assistindo, creia, entenda. O que você está passando, a palavra mesmo fala, passando, você não vai ficar. São estações na vida do crente. Então tem dias, né, que vai ser difícil, tem dias que vai ser mais complicado, mas não saia da presença do Senhor, permaneça. Como a pastora falou, há um propósito, sempre há um propósito. Não pergunte o Senhor, por quê? Pergunte o pra quê. Senhor, o pra quê de toda essa situação? E Deus, ele não perde nada na nossa vida, até aquilo que talvez não era para nós ter vivido, o Senhor, ele ressignifica e ele usa como uma ferramenta para alcançar as outras vidas e para trazer para mais perto dele. Pastor, eu queria ouvir agora suas considerações finais. Eu sei que a senhora tem muito mais testemunho, mas infelizmente o nosso horário aqui é um pouco apertado, mas eu vou me organizar para numa próxima vez a gente fazer a parte 2, aí você continua o seu testemunho. Amém. E eu creio que vai continuar alcançando muitas e muitas outras pessoas. Amém. Nesses processos todos, né, a gente vai aprendendo muito com o Senhor. E há 4 anos atrás, quando foi esse momento do casamento, tudo, eu caí numa depressão profunda, de tantas perdas que aconteceu, eu caí, porque o crente, isso pode acontecer na vida do crente. E o Senhor falava comigo que ele seria o meu médico, ele seria meu psicólogo, eu não tomei remédio nenhum, eu ia para o culto, eu tinha um propósito de ir no culto todos os dias, tá? Todos os dias eu estava no culto. E eu lembro que ali o Senhor falou que a partir daquele processo a autoridade seria diferente, porque ela seria uma cura emocional para acontecer muitas curas emocionais a partir dali, Dani. Porque a depressão, essa tristeza, tudo o que acontece quando você cai emocionalmente é porque é o excesso de ser forte. Você foi forte a vida inteira, então chega uma hora que você não aguenta mais ser forte, então você cai, tá? E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, como eu já tinha perdido muito, aquele momento foi um momento de queda, e eu lembro que eu falei para o Senhor para me dar uma palavra, que aquela palavra seria a palavra que iria me levantar.
e que eu iria me apegar naquilo, que eu sei que aquilo ali seria a cura da minha vida. E um dia eu estava na porta da casa da minha mãe e o Senhor falou, abre a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu em Isaías 40, no versículo 29, onde fala bem assim, o Senhor dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Dani, eu me apeguei a essa palavra e eu declarava ela todos os dias, porque a águia, quando ela faz 40 anos, ela precisa trocar de bico. E aí, se ela trocar de bico, ela vai ter um voo muito mais alto, ela vai viver algo extraordinário. Mas se ela não trocar de bico, ela morre no ninho. Todos nós que temos uma chamada, uma escolha, passa o processo da águia, que é um processo onde você quer ficar no ninho e você fala, não, eu quero morrer aqui, tá doendo demais. Ou eu falo, não, eu tenho um Deus do sobrenatural que vai me ajudar a curar essa dor e eu vou querer voar. Então essa palavra, ela fala que ela dá força ao cansado, multiplica o vigor do que não tem e nos faz como águia. Quer dizer, se eu hoje decidir que eu quero prosseguir e que o Senhor é o meu Deus, Ele pode fazer todas as coisas como hoje, fazer como a águia, trocar o bico, te dá um voo muito mais alto, uma visão muito maior, uma audição muito melhor. Ele te dá um nível de autoridade daquilo que você nunca viveu. Mas eu tenho que querer. Muitos que estão nos escutando hoje, tá sofrendo, tá doendo. Pode ser que você diz que não está mais aguentando, mas esse é o momento onde o Senhor vai chegar, onde o Senhor vai segurar a tua mão e o Senhor vai te transformar numa nova águia. Uma nova águia na mão do Senhor. Alguém que vai ser usado para transformar outras vidas, para transformar, para mudar, para encarar situações que muitos não estão prontos a encarar. Por quê? Porque eu sou curado, porque eu sou sarado, porque eu tenho um novo bico, eu tenho uma nova visão, é tudo muito mais aguçado, a minha sensibilidade espiritual melhorou, mudou, transformou. Por quê? Porque eu aceitei que existia um processo, mas eu também entendi que o processo me levava para viver um propósito muito maior. E quando eu entendo o propósito de Deus, eu recebo na minha mão uma promessa, porque Deus não é Deus que fica devendo nada para ninguém. Amém. Se eu decidir viver o processo com Ele, entendendo que o propósito é muito maior do que eu quero, porque o propósito é para Ele, o benefício é dele, são almas, são pessoas que estão por aí nos aguardando. Ele vem com uma promessa, com uma bandeja, nos servir com algo lindo, com algo que vai transformar a estrutura da minha vida. Quero agradecer, Dani, muito. Por quê? Porque isso aqui é algo que muda e que transforma. Porque quando alguém olha para você e diz, o seu testemunho aconteceu dessa forma, o meu também, quer dizer, eu vou vencer porque você venceu. Em nome de Jesus. Eu acredito que eu vou vencer, vai mudar, vai acontecer. Então, a partir de hoje, não vou ser mais aquela que chora sem entender. A partir de hoje, eu vou perguntar, me fala, Senhor, me conta, Deus, qual é o propósito. Porque diante desse propósito, eu quero sair hoje desse processo, porque eu entendi que eu tenho que alcançar uma maturidade para receber a tua promessa. Glória a Deus. É forte demais, pastora. Glória a Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Pela oportunidade. Amém. Nós estamos à disposição. A gente ama demais você e o William. Esses projetos que Deus coloca no teu coração é algo muito forte. E receba e entenda que às vezes eu começo algo sem ter intenção alguma de, sabe assim, ó, eu tô fazendo para Deus, mas não tem nada que eu faça para Deus que não tenha um retorno. Aquilo que você tá entregando hoje pro Senhor, Dani, existe um retorno do céu, só que o retorno do céu eu não consigo imaginar, o retorno do céu eu não consigo pensar. Por quê? Porque as coisas do céu, elas são muito maiores, coisas humanas eu consigo ver, mas o céu eu não consigo nem imaginar. Então é desse tipo que você hoje tem que entender, esse tipo de bênção que você não consegue imaginar que está chegando sobre a tua mão. Eu creio de alma, pastora, porque nós sabemos que o inimigo se levanta, né, para tentar paralisar nossas vidas, para tentar paralisar o chamado de Deus.
Mas como você mesmo ministrou agora, o Senhor é aquele que renova nossas forças. Quem vê, né, a gente aqui bonitinha, não sabe, né, as coisas que acontecem para impedir. Mas o importante aqui é que esse testemunho chegue para você que está nos ouvindo, porque para o Senhor a sua alma é muito preciosa. Nós estamos aqui para divulgar o nome do Senhor, para que você seja alcançado pelo Senhor nesse dia. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você mora aqui na região de Barueri, nós estamos em festa na igreja, mas mesmo que você vê depois esse vídeo, que estiver passando o evento de festa da igreja, participe em alguma igreja próximo da sua casa. Mas se você é de Barueri, venha nos conhecer, vem na Nação Eleita, na Rua Pirâmide, número 120, na Vila Porto, Barueri. Vem buscar mais do Senhor. Ah, mas precisa ser sua igreja? Não precisa, você precisa do Senhor. Se você tem uma igreja próximo da sua casa, não perca a oportunidade de ouvir do Senhor. Não foi à toa que você caiu nesse vídeo. Não foi à toa que o Senhor te levou a ouvir esse testemunho. O Senhor quer falar algo com você. Não existe coincidência, existe cristocidência. Eu creio dessa forma. Então, se Deus apresentou esse lindo testemunho da pastora de ressignificação, que até outro dia a gente vai combinar em nome de Jesus, para ela trazer com mais detalhes esse processo que ela passou de cura da depressão, que é um mal que tem afetado a nossa sociedade. Muitas pessoas estão passando e precisam ouvir que tem uma saída. Precisam ouvir que o cristão também passa por esse problema, mas não fica nele, que Deus nos tira dele. Então, assim, é muito importante. Nós vamos marcar, pastor, um outro dia, né, de uma outra temática, para que a gente aborde esse assunto com mais tempo, porque eu acredito que tem uma importância muito grande para o reino e para as pessoas entenderem que há um tempo, como Eclesiastes 3 fala, há um tempo determinado para todas as coisas. Então hoje pode ser o tempo de chorar na sua vida, ou hoje pode ser o tempo de se alegrar, mas tudo, o importante é que esteja a presença do Senhor. Se é dia de se alegrar, se alegre, cante como a palavra fala, mas junto com o Senhor. Não deixe o Senhor fora da sua festa. Não deixe o Senhor, às vezes a pessoa só lembra do Senhor na dor, mas nós temos que lembrar do Senhor também na hora da alegria, da celebração, com ação de graças. Então chame ao Senhor. Eu cresci, né, numa família, num berço cristão, e a gente tinha muito costume, né, de fazer aquele encontro para agradecer, fazer um culto de ação de graça. É importante, é necessário, porque você está reconhecendo. Se você chama os irmãos para orar, né? Então vamos nos reunir também para agradecer, celebrar o que o Senhor pode fazer. Então, se hoje você está no tempo da luta, do luto, do sofrimento, fique com o Senhor. Mas se hoje você está no tempo da alegria, da bonança, do cumprimento da palavra, abra sua boca, testemunhe, para que a pessoa que está passando no tempo do processo, ela possa ganhar força para permanecer. Obrigado mais uma vez, pastora, pelo carinho, pela atenção. Nós vamos marcar e ela vai voltar com esse lindo testemunho de cura da depressão. E eu creio que vai ser tremendo como foi esse. E você que está nos assistindo, curte, compartilha, comenta. Eu sou um escolhido, porque você vai fazer que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e outras pessoas vão poder nos ouvir, assistir esse testemunho e alcançar vidas. Isso é uma forma de evangelizar. O nosso intuito aqui é evangelizar, alcançar cada vez mais e mais e mais pessoas para o reino do Senhor. Então envia num grupo, envia para um conhecido, porque dessa forma você pode estar salvando uma alma. E uma alma é muito preciosa para o Senhor. Agradeço mais uma vez e lembre-se, você é um escolhido. Deus abençoe. Tchau, tchau.